Ela só tinha uma casa pequena e pouco mais que algumas ferramentas remendadas. Ainda assim, naquela tarde em que o vento vinha seco e carregado de poeira, Clarissa abriu a porta e encontrou dois rostos que ninguém mais quis: uma mulher e um homem de cabelo prateado, com malas rasgadas e olhos que guardavam uma longa viagem de abandono. Eles pediram apenas uma coisa, com a voz gastada pelo cansaço: um lugar simples para dormir. Por favor, disse o homem, a palavra saindo como se fosse a última moeda que lhe restava. Só hoje, só um teto. Àquela hora o sol já caía atrás das colinas, e a casa de Clarissa, feita de madeira remendada e um pequeno telhado de zinco, parecia menor do que outros dias. Do lado de dentro, Elisa, a filha de Clarissa, mexia numa panela sobre o pequeno fogão a lenha. Um cheiro de tortilha e feijão se espalhava dali, prometendo calor e comida. Clarissa observou os dois por alguns instantes. Não era um tema de hábito para ela julgar pessoas que batem à sua porta. A vida, depois de ter perdido Germain, seu marido, a havia ensinado a acolher o que chega com dó e sem cerimônia. Ainda assim havia algo naquela cena que apertou seu peito. Não apenas fraqueza, mas abandono. Eles disseram seus nomes num sopro: Vicente e Alma. Não eram um casal. Eram irmão e irmã, disseram, e isso era tudo o que Clarissa precisava saber para entender que havia uma história maior. Contaram, entrelaçando palavras curtas, que tinham conseguido fugir de um asilo da cidade, onde os próprios filhos os haviam deixado. Havia relutância em contar detalhes, havia vergonha também, e havia a cicatriz mais aguda de todas: o abandono por quem deveria ter cuidado. Clarissa viu as mãos de Vicente. Eram mãos que um dia haviam segurado ferramentas, serras e martelos, unhas pretas, cascas na pele, veios saltados. As mãos de Alma eram de outra história. Dedos finos, acostumados à agulha e ao tecido, com peles que tinham conhecido o sol e o frio. Eles falavam pouco do que passaram no asilo, tocavam mais nas memórias do trabalho, das longas jornadas de ofício, da dignidade que lhes restava. Clarissa entendeu que ali havia ainda a utilidade, e que aquela utilidade poderia reconectar essas vidas com sentido. Sem muita cerimônia, ela convidou-os a entrar. A decisão foi simples. Ela poderia tê-los mandado procurar o hospital mais próximo, telefonar para a prefeitura, ligar para uma instituição que oferecesse abrigo. Em vez disso, abriu a porta de sua casa, ofereceu sopa e um cobertor limpo. À sua maneira, aquilo era um risco, espaço e comida que precisavam ser divididos entre menos recursos. Mas Clarissa conhecia o peso do desamparo. Em sua juventude, era ela quem levava uma trouxa de roupa e um prato de comida para vizinhos que haviam perdido a colheita. A generosidade para ela era o que fazia a vida valer a pena. Eles aceitaram, hesitantes, como quem pergunta por permissão para existir. A primeira noite passou com a família reduzida ao mínimo. Clarissa colocou um cobertor extra no chão, inclinou mais fogo no fogão, e Elisa, com os olhos grandes, trouxe um paninho limpo para o rosto de Alma, num gesto que parecia dizer que tudo ainda podia ser consertado. Antes de se deitarem, Vicente fez uma oração baixinha, não uma promessa grandiosa, apenas palavras de agradecimento pela comida e um sopro de pedido por descanso. Clarissa ouviu e não comentou. Houve, naquele silêncio, uma comunhão humilde. Quando a manhã veio, o espírito da casa já havia mudado. O ruído dos passos pela cozinha e dos risos tímidos de Elisa transformava a casa. Com o tempo, Clarissa e Elisa descobriram mais do que os nomes dos recém-chegados. Descobriram ofícios que dormiam há anos. Vicente ainda se lembrava do som da madeira que cede ao corte, do cheiro da cola fresca e do balanço da plena. Alma tinha no corpo a memória da agulha que corria, dos dedos que se moviam com economicidade e beleza. Era como se a dignidade deles estivesse encravada nas habilidades que a vida lhes tinha ensinado. Clarissa, com a prática de quem resolve problemas na vida cotidiana, sugeriu algo quase óbvio. Se havia talento, por que não usá-lo? O galpão nos fundos da casa, onde Clarissa guardava o que restava das ferramentas de Germain, tornou-se um pequeno ateliê. Vicente arrumou algumas tábuas. Não era a oficina de antigamente, mas com lâminas afiadas e paciência, ele começou a reparar uma cadeira, depois outra. Alma trouxe tecidos remendados. Com fio e agulha, ela transformou retalhos em panos, e panos em pequenas bolsas e toalhas coloridas.
Elisa ajudava a separar botões, a vestir manequins improvisados, a embalar produtos de forma simples e caprichada. A vizinhança observava, alguns com curiosidade, outros com o ceticismo comum. Dona Socorro, que morava na casa amarela ao lado, não poupou comentários. Tem que ter cuidado, Clarissa. Você não sabe quem são, de onde vieram, pode ser armadilha. Mas havia também olhos que sorriam. Dom Rodrigo, dono do mercadinho da praça, passou pela casa de Clarissa uma tarde e, vendo as peças que saíam do galpão, ofereceu um quentinho na barraca do mercado para elas venderem cedo aos sábados. Foi um gesto pequeno e, ao mesmo tempo, decisivo. Ali, entre tendas e vozes, as coisas começaram a se mover. As primeiras vendas foram modestas, uma toalha aqui e uma cadeira consertada acolá, mas cada venda trazia algo mais que dinheiro, trazia reconhecimento. Vicente ria com uma timidez renovada quando alguém elogiava o acabamento de uma cadeira. Alma ficava com os olhos úmidos quando alguém perguntava quem havia feito o bordado. Elisa corria de um lado para o outro, aprendendo no ofício do mercado o ritmo das trocas e a arte do sorriso que vende. Clarissa, que por muitos anos havia acreditado que a preservação do lar era seu maior trabalho, via agora que um gesto de hospitalidade tinha se tornado força produtiva. Não se tratava de uma solução mágica. Havia dias em que o peso do passado retornava. Vicente acordava e, por alguns segundos, parecia perdido. Lembranças do asilo, do abandono, invadiam sua expressão e o deixavam calado. Alma, às vezes, costurava em silêncio e segurava de leve o tecido, como se pudesse costurar junto à sua própria tristeza. Clarissa viu essas fissuras e soube que não bastavam pão e abrigo. Era preciso reconstruir a confiança, passo a passo. O processo de recuperação teve também sua dimensão social mais ampla. Alguns vizinhos começaram a contribuir com retalhos, com um prego aqui, um pedaço de madeira acolá. Dom Rodrigo não só ofertou espaço no mercado, ele recomendava as peças para clientes fiéis, dava crédito nos primeiros dias e trocava conselhos de empreendedor. A comunidade, que por vezes julga com rapidez, mostrou-se capaz de abraçar com a mesma velocidade quando reconhecia valor. E aos poucos, a casa de Clarissa deixou de ser um abrigo inusitado para se tornar um pequeno ponto de encontro. Uma mulher pedia um concerto, um menino comprava uma bucha, um vizinho deixava uma oferta de arroz. Houve, claro, a resistência de sempre. Dona Socorro continuava murmurando sobre lições para a vida e os riscos de exercitar muita confiança. Mas outros vizinhos, que antes fechavam a porta explicando economias, agora batiam palmas discretas quando passavam pela rua e viam a barraca de Dom Rodrigo com as peças de Vicente e os bordados de Alma. A transformação não era apenas econômica, era de autoestima. Quando a dignidade volta, com ela retornam pequenos gestos que parecem inocentes, mas que sustentam uma vida. Sair na rua com a cabeça erguida, atender a um cliente com cortesia, trocar uma receita com quem lhe agradeceu. No entanto, o passado nunca se apaga por completo. As malas rasgadas que trouxeram Vicente e Alma continuavam no canto do quarto, uma lembrança tangível daquilo que havia sido deixado para trás. E por trás daquele espírito renovado havia ainda um buraco, os filhos que tinham decidido não cuidar. Roberto, Fernando e Patrícia, nomes que Clarissa pronunciou baixo ao ouvir histórias truncadas, apareciam como sombras no relato dos irmãos. Eles eram jovens que, por motivos diversos, distanciaram-se dos pais. Às vezes por orgulho, às vezes por confusão da vida moderna, às vezes por medo de encarar o peso de suas próprias escolhas. A ferida do abandono estava ali, viva, e a presença deles era mais necessária como prova de arrependimento do que como simples retorno. Era inevitável que o tempo mostrasse a verdade. Se havia um fio que ligava a comunidade à pequena oficina de Clarissa, esse fio poderia esticar-se até alcançar os vilhos. Uma tarde, quando uma chuva fina começou a tamborilar no telhado de zinco, alguém bateu à porta com pressa. Não eram figuras amigas. Eram homens que se apresentaram como representantes de uma instituição que frequentemente recolhia idosos remanescentes da cidade. Eles tinham um papel formal: investigar denúncias de abandono e negligência. Clarissa os recebeu com educação e apreço por aquilo que faziam. A denúncia sobre o asilo,
que Vicente e Alma mencionaram entre lágrimas e memórias precisava de um caminho concreto: documentos, testemunhos, provas. Foi o primeiro passo para transformar a queixa em ação. Vicente deu o depoimento com a calma de quem recita uma rotina. Alma acrescentou detalhes sobre horários de alimentação, a falta de acompanhamento médico, a sensação de ser esquecida. Clarissa alertou que a denúncia não seria algo que se resolvesse num único dia. Era preciso coragem para levar adiante, mas também era justo exigir responsabilidade. Entre conversas e papéis, a pequena comunidade se reuniu para respaldar a verdade. E quando o representante da instituição prometeu encaminhar o caso, houve um pequeno suspiro coletivo, não de vitória, mas de esperança de que a negligência teria alguma consequência. O trabalho no ateliê continuou, com a demanda crescente de clientes que já haviam ouvido falar das peças. Vicente passou a fazer pequenos reparos e também a construir itens novos, bancos rústicos, pequenas mesas e prateleiras. Alma desenvolveu uma linha de guardanapos e bolsas com motivos que lembravam as flores do campo, uma mistura discreta que logo fez sucesso entre as senhoras que frequentavam a praça. As vendas não tornaram ninguém rico, mas trouxeram uma estabilidade que para eles soava quase como milagre, a capacidade de pagar o remendo de um telhado, de comprar um saco de farinha, de investir em alguns retalhos melhores. No dia a dia, a casa ganhou uma rotina nova. Pela manhã, as tábuas eram levadas ao galpão, as agulhas acertavam seu caminho no tecido. Elisa ia ao mercado para conversar com Dom Rodrigo sobre os dias de maior movimento. Nas tardes, o grupo se reunia para costurar ou apertar parafusos, com o som do trabalho preenchendo aquele espaço que antes havia sido apenas silêncio. Charlavam sobre memórias, sobre a infância que um dia tiveram, pequenas histórias que iam e vinham e que ajudavam a costurar um passado fragmentado em algo inteiro o suficiente para não doer tanto. A vida, entretanto, é complexa e tece encontros e confrontos. Foi num fim de tarde, enquanto o céu se tingia de laranja e violeta, que Clarissa recebeu uma carta dobrada com mãos trêmulas. Não era o tipo de correspondência que se recebe num vilarejo quase esquecido. Era um bilhete curto, carimbado pela cidade. Havia um nome no remetente que fez a respiração de Clarissa engasgar: Roberto. Os nomes dos filhos eram mencionados nas memórias de Vicente e Alma como fantasmas que perfuram o coração. Às vezes, aqueles fantasmas se tornam pessoas de carne e osso que voltam ao lar carregando perguntas, lágrimas e promessas. Clarissa segurou o papel como quem segurasse um instrumento perigoso. Desejava que fosse um pedido de ajuda sincero, mas sabia também que o retorno dos filhos poderia trazer ao mesmo tempo redenção e dor reaberta. Havia histórias para contar, justificativas a ouvir, mágoas a medir. O que se pede quando o abandono foi real? Até que ponto o perdão aceita a pouca sinceridade? No silêncio que sucedeu à leitura, Clarissa respirou fundo. A família que havia se formado ali, ela, Elisa, Vicente e Alma, se olhou com uma mistura de expectativa e apreensão. Ninguém sabia ao certo o que a carta dizia. Aquilo poderia ser o prenúncio de uma reconciliação ou de um conflito mais profundo. O mercado continuava seu vai-vem lá fora, indiferente às inquietações da casa. Mas para aqueles que haviam aprendido com esforço e trabalho a dignidade do próprio lugar no mundo, a chegada de Roberto era um teste. Clarissa resolveu não deixar que a vida se movesse por suposições. Ela preparou uma mesa simples para o jantar e falou com tato, lembrando que decisões drásticas exigiam informação e calma. Vicente e Alma, sentados frente a frente, trocaram olhares que, por um segundo, pareciam pedir permissão para acreditar. Elisa tricotou o silêncio em palavras e disse algo que soou como bálsamo. Se alguém voltou, que venha com mãos limpas. Havia nisso uma condição, pequena e direta, que já indicava o tom que teria a sequência dos dias. Não bastaria uma desculpa, seriam necessárias ações concretas. Denúncia do asilo, documentos, compromissos de visita e ajuda no trabalho, gestos que pudessem provar que o arrependimento era mais que palavras. Clarissa lembrava-se das regras que a dignidade impõe. Não se entrega ao fim do sofrimento a quem não demonstra que aprendeu a lição. Era preciso construir confiança. Naquela mesma noite, o vento parecia soprar com um novo propósito. As malas permaneceram no canto, as luzes se apagaram e cada um se preparou para dormir com pensamentos que misturavam medo e esperança.
Ninguém sabia ao certo se Roberto e os outros viriam no dia seguinte com promessas verdadeiras ou apenas com lembranças e desculpas. Mas a casa já não era a mesma. O Sim de Clarissa havia criado uma rede onde havia antes só o fio quebrado do abandono. E uma rede, quando esticada, atrai visitantes, aqueles que buscam abrigo e aqueles que buscam reparo. Se essa história te toca, inscreva-se para ouvir mais relatos de esperança. Nas horas seguintes, a comunidade pareceu segurar a respiração junto com a casa de Clarissa. Notícias, como sempre, têm pernas próprias em vilarejos. Maria, que trabalha na mercearia, comentava com quem cruzava. Dizem que o filho vai voltar. Vamos ver se é para bem ou para confissão. O mercado se preparou com a cautela e curiosidade de sempre. A figura de Dom Rodrigo apareceu na praça, passou a mão no queixo e observou os tecidos de alma com um olhar mais gentil. E Dona Socorro, que antes criticara sem dó, passou por ali apressada, mas não olhou direito para a casa de Clarissa. Talvez porque soubesse que julgamentos são fáceis e reparos difíceis. O que ninguém sabia ainda é que a chegada anunciada trazia junto um segundo movimento. Além do retorno dos filhos, havia outras questões que apenas começavam a se formar no horizonte. Uma antiga dívida de um posto de saúde, uma papelada documental que precisava ser remediada, uma reunião marcada na cidade para tratar das denúncias contra o asilo. A vida, sempre completa em suas formas, tratou de não simplificar. A reconciliação, quando vier, não seria um ponto único, mas um conjunto de pequenas retificações. Na manhã seguinte, antes do sol alcançar o ponto alto, houve um som na rua. Não era apenas o burburinho cotidiano. Eram passos calculados e um toque na madeira da porta que parecia convocar algo mais do que uma conversa. Do lado de dentro, a família se voltou. Eretando-se com a compostura que a vida exige, Clarissa abriu a porta. Do outro lado estavam duas figuras que Clarissa reconheceu imediatamente. Roberto, sim, e junto a ele Fernando, rostos mais jovens, olhares marcados por cansaço e culpa. Patrícia não estava ali, ao menos naquele momento. Havia nos olhos deles um misto de vergonha e expectativa. Roberto falou primeiro, numa voz que buscava firmeza. Nós precisamos falar. Não sabíamos como, mas estamos aqui. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era uma corda estendida sobre um abismo. Havia perguntas por fazer. Como se explica o abandono? Como se avalia o arrependimento? Qual é o preço do tempo que foi perdido? As mãos calejadas de Vicente se fecharam com força por dentro. Alma apertou no tecido do avental como se quisesse senti-lo firme sobre os dedos e recuperar algo que havia se perdido. O narrador poderia descrever o momento como início de confronto ou como prelúdio de perdão. A verdade era que ainda não havia resposta pronta. O que havia era um encontro, necessário e incerto. As pessoas que olhavam pela rua adiantaram o passo, algumas com compaixão, outras com curiosidade. Dona Socorro recuou para trás da janela e ajeitou a cortina, observando. Naquele instante, quando as crianças cresceram e voltaram com os passos de quem busca consolo, Clarissa respirou fundo e lembrou das suas condições. Não seria fácil, não seria automático. Mas a porta que ela havia aberto uma vez, naquele gesto que parecia tão pequeno, havia sido uma decisão que mudaria destinos. A casa precisava agora de limites e de verdade. E quando um dos filhos falou com voz embargada que queria reparar, que havia deixado a cidade e se perdido por caminhos próprios, Vicente respondeu com a calma que só o tempo dá. Mostre. Não com palavras apenas. Mostre com atos. A cena ficou suspensa ali, no limiar entre a promessa e a prova. O leitor que estivesse por perto poderia sentir o vento que entrou pela porta, como se também ele quisesse ouvir a resposta. E foi nesse fio, nesse momento de expectativa, que a história dobrou um canto e se preparou para revelar o próximo ato. Gestos, documentos, promessas cumpridas, ou a insistência no abandono. Ninguém naquela noite poderia prever completamente qual seria o desfecho, mas havia uma certeza, pequena e firme. A palavra sim, pronunciada por Clarissa naquela primeira noite, tinha gerado efeitos que ninguém mais poderia ignorar. A casa que recebeu 2 corpos cansados passara a abrigar uma trama de redenção possível, de trabalho que devolve dignidade,
e, sobretudo, de condições que ensinam que perdoar é um processo em que a confiança é construída a partir de ações repetidas e sinceras. Ainda havia passos a percorrer, ainda havia provas a juntar, e numa rua singela entre morros e plantações, uma família começava, lenta e teimosamente, a costurar de volta os laços partidos. Os dias seguintes desenrolaram-se como remendos de tecido, às vezes lisos, às vezes enrugados, mas sempre costurados com cuidado. A rotina abriu caminho para pequenos rituais que manteve a casa em movimento e aqueceu os corações que ali habitavam. De manhã cedo, o cheiro de café subia pela varanda, enquanto Vicente afinava a plaina e Alma dobrava retalhos ao lado do fogão. Elisa corria entre as tábuas e as agulhas, levando peças ao barracão de Dom Rodrigo e aprendendo, sem perceber, a importância de cada gesto. Clarissa, com as mãos ocupadas em tarefas domésticas, observava aquela fábrica de coisas e afetos se formar. Não havia pressa para milagres, havia trabalho para fazer, e isso já era muito. Quando Roberto bateu à porta pela segunda vez, trouxe consigo um envelope maior, amassado pelo caminho, e um olhar mais decidido, embora ainda marcado pela culpa. Entrou sem forçar intimidade, como quem pede licença para entrar num terreno que não lhe pertence mais. Fernando veio junto, calado, com as mãos enfiadas nos bolsos. O reencontro foi tenso. Não havia ainda abraços largos, apenas olhares e as palavras medidas que a vergonha exige. Patrícia apareceu alguns dias depois, num dia de mercado, com os olhos vermelhos de quem estivera na igreja falando com alguém sobre perdão, e também com decisões. Os filhos não trouxeram somente desculpas, trouxeram documentos. Roberto, após dias de conversas, apresentou comprovantes de que havia procurado um advogado, trouxe recibos de consultas médicas e notas de um antigo emprego que, por falta de pagamento, o havia levado a se afastar da cidade. Trouxe ainda uma carta manuscrita onde pedia perdão, mas, mais importante, delineava ações concretas. Visitas semanais, ajuda financeira planejada e uma promessa de acompanhar o processo de denúncia contra o asilo que tinha acumulado tantas omissões. A primeira condição, que Vicente colocou com voz firme, foi clara. Palavras, não. Ações. Alma, segurando o avental, acrescentou. Queremos ver gestos que durem mais que um mês. Não era vingança, era prudência. Clarissa reafirmou o papel que teria, como guardiã daquele espaço, mediadora entre a memória ferida e a esperança de cura. Roberto bateu o pé na honestidade e começou pelo mais difícil. Foi à prefeitura com a lista de reclamações, acompanhado por um representante comunitário e por Dom Rodrigo, que não hesitou em se apresentar como testemunha do quanto as peças de Vicente e Alma atraíam clientes. O processo não foi rápido nem simples. Havia formulários a preencher, nomes a assinar, a necessidade de testemunhas que confirmassem as condições dos que viviam no asilo. Vicente deu depoimentos com o rosto firme, descrevendo horários e falhas, e Alma contou com a voz quebrada sobre noites em que eram ignorados à mesa. A denúncia foi protocolada e começou um lento mecanismo de investigação. Enquanto isso, no mercado, as coisas fervilhavam de modo positivo. Dom Rodrigo não só ofereceu o espaço, aconselhou sobre preços, conservação das peças e exposição correta. Montou um pequeno painel com fotografias do antes e agora, uma cadeira antiga reconstruída por Vicente ao lado de um guardanapo bordado por Alma, e uma legenda simples: feito à mão, com história. Os clientes começaram a notar e a perguntar. Alguns compravam por simpatia, outros voltaram por apreciação genuína do trabalho. A renda aumentou gradualmente, o suficiente para pagar pequenas dívidas, comprar retalhos melhores e investir em uma simples placa para o ateliê, Artesanato Vicente e Alma, pintada com tinta emprestada por uma vizinha. Mas nem tudo foi linear. Em uma tarde, quando chovia e o barro grudava nas botas da cidade, Roberto faltou a um encontro combinado para levar documentos ao advogado. Clarissa esperou na porta com um envelope em mãos, o coração apertado pela repetição de promessas que às vezes se dissolvem. Vicente fechou a oficina por um dia e ficou sentado no galpão, segurando um pedaço de madeira que não teve coragem de aparar. Alma puxou a agulha e silenciou. Foram dias de tensão em que a recuperação parecia um castelo de cartas, belo, frágil, vulnerável a um sopro.
Foi então que a comunidade deu um passo que mudou o rumo. Maria da Mercearia organizou discretamente um mutirão para consertar o telhado que pingava. Algumas senhoras levaram couro e botões que já não usavam. Dom Rodrigo conversou com um conhecido da cidade que conhecia um técnico capaz de formalizar a denúncia junto à Defensoria Pública. Dona Socorro, que antes cerrara a cortina e resmungara sobre perigo, apareceu com 2 latas de tinta e um avental manchado de tinta. Olhou para Clarissa, respirou fundo e disse, sem teatralidade, mas com sinceridade: fui rápida em não crer. Hoje, trago o que posso. A visita de Dona Socorro foi pequena, mas poderosa. Mostrou que a comunidade não era apenas espectadora e que os julgamentos mudam quando se veem as mãos trabalhando juntas. Roberto, sentindo o peso da expectativa e da vigilância, reagiu. Percebeu que a confiança não seria retribuída por promessas, mas por disciplina. Voltou à cidade, reuniu provas, buscou o advogado e desta vez apresentou-se todos os dias na casa de Clarissa, para ajudar na oficina, carregar tábuas, pintar bancos. Fernando, que chegara com passos mais hesitantes, assumiu a tarefa de negociar com fornecedores. Patrícia, que tinha um emprego flexível, ajudou na organização da venda e cuidou do caixa nos sábados. Aos poucos, visitas transformaram-se em presença. Não foi linear. Houve dias de frustração, uma recaída de Roberto que faltou à reunião da defesa dos direitos dos idosos e que precisava ser lembrado com firmeza. Uma discussão acalorada entre ele e Vicente sobre o que seria suficiente. Mas as ações se acumularam como pequenos tijolos. Cada pagamento em dia, cada visita noturna, cada conversa com o advogado tornaram-se evidências concretas. Enquanto a vida familiar se rearranjava, o processo de investigação contra o asilo progrediu. Inspeções foram realizadas, relatórios foram escritos com linguagem oficial, profissionais de saúde anotaram a falta de atendimento adequado e a irregularidade nos registros de medicação. A direção do asilo, confrontada, não pôde sustentar todas as falhas sem consequências. Algumas equipes foram substituídas. O asilo teve de adequar rotinas, contratar profissionais e aceitar visitas mais frequentes de órgãos de controle. Não era uma solução instantânea para todos os problemas das instituições de acolhimento, mas foi um sinal de que denúncias, quando acompanhadas de documentação e de apoio comunitário, podem gerar mudanças. Roberto e Fernando acompanharam parte desse processo, falando com representantes, levando papéis, sentindo que seu arrependimento precisava estar ancorado também em justiça social. Essas vitórias tiveram, porém, um preço. O passado vinha à tona com força nos momentos mais simples. Em uma tarde, enquanto arrumavam a barraca no mercado, um cliente sem maldade perguntou alto se os pais tinham sido descartados. Alma não respondeu de imediato. Seus dedos hesitaram sobre o fio, sua face enrijeceu. Depois, com voz que quase foi só para si, disse: "Não fomos descartados, fomos esquecidos por pessoas que nos amavam de outra maneira." A resposta abriu um silêncio que permitiu a outros olharem para a própria maneira de amar e de cuidar. O mercado, que antes era lugar de trocas materiais, tornou-se também um pequeno fórum moral, onde se discutia, entre uma venda e outra, o que significa responsabilidade familiar. A transformação estendeu-se além do ateliê. Alma começou a ensinar costura a outras mulheres da vizinhança que tinham pouco tempo e pouca renda. Montou um pequeno círculo de aprendizagem numa tarde por semana. As mulheres traziam retalhos e, em troca, recebiam instrução. Algumas eram jovens mães que buscavam uma renda extra, outras senhoras que queriam reencontrar uma habilidade. O espaço de costura virou sala de conversa, e as máquinas de costura passaram a pontuar risos e histórias, em vez do silêncio que antes imperava nas vidas das que foram isoladas. Vicente, por sua vez, começou a aceitar encomendas de pequenas escolas e igrejas locais, bancos simples para turmas, nomes gravados numa madeira que ele aprendeu a polir com paciência. Em cada peça havia a marca da experiência, móveis que serviam para compartilhar conhecimento, e não apenas para sustentar uma família. Quando as visitas dos filhos se tornaram rotina, Clarissa viu que havia espaço para pequenos ritos que reforçassem a confiança. Numa noite de domingo, decidiram fazer uma mesa comunitária. Cada família trouxe algo. Houve pratos simples, tortilhas, feijão, um cozido passado de geração a geração, e houve também conversas valiosas. Roberto contou sobre as noites em que percebeu que o trabalho absorveu sua vida e que, por medo de enfrentar os próprios fracassos, havia se afastado. Fernando falou da ansiedade que o impediu de pedir ajuda. Patrícia, com voz serena, confessou ter sentido vergonha de voltar. Os filhos fizeram um compromisso verbal, diante de vizinhos, de que estariam presentes a cada 15 dias, sem falta, e que ajudariam com as despesas básicas.
Não eram promessas grandiosas, mas tinham firmeza, e isto fez com que Alma e Vicente respondessem com prudência e acolhimento. O perdão, como Clarissa sempre dizia, não era apenas um gesto de amor, era também uma construção prática. Os irmãos estabeleceram pequenas tarefas que os filhos deveriam cumprir para reconstruir confiança, ajudar com feiras, acompanhar idas ao médico, aprender a costurar e a consertar móveis para participar do negócio. Em troca, tiveram abertura para serem ouvidos sobre suas histórias, seus medos e suas fraquezas. Com o tempo, as visitas deixaram de ser eventos carregados de culpa e tornaram-se oportunidades de convivência. Havia ainda momentos de conflito, discussões acaloradas sobre dinheiro, sobre prioridades, mas as brigas passaram a ocorrer dentro de parâmetros de respeito. O que antes era silêncio e ausência transformou-se em diálogo e presença. A vila ficou sabendo daquele processo de reconstrução, e a narrativa circulou como lenha acesa que ilumina e aquece. Pessoas que antes olhavam de longe e julgavam se aproximaram para ajudar. Um grupo de jovens da paróquia organizou um pequeno mutirão para pintar a fachada da casa de Clarissa. Alguns doaram tecidos e botões, outros trouxeram sementes para plantar na pequena horta que Clarissa sempre quis manter. Na frente da casa, um canteiro floresceu com tomateiros e ervas, e o cheiro de manjericão e coentro passou a ser tão familiar quanto da lenha queimando no fogão. A horta não pagava contas, mas alimentava almas, e servia como símbolo do que uma comunidade pode fazer quando decide cuidar. Uma das noites mais significativas veio sem aviso. Havia uma celebração simples marcada para agradecer aos que ajudaram no processo de denúncia e de reforma do asilo. Representantes da cidade, vizinhos, o técnico que visitou o local e alguns voluntários. A festa foi modesta: mesas de madeira, pratos de barro emprestados, velas e um bolo comprado com a renda do ateliê. Mas a alegria foi genuína. Vicente, que raramente falava em público, levantou a taça improvisada e com voz firme disse: "Não fizemos isso sozinhos. A minha madeira, a agulha de minha irmã, as mãos de Clarissa e os passos desses filhos que hoje voltam, nada disso seria possível sem quem acreditou." Ele olhou para a plateia e com um sorriso tímido acrescentou: "É pouco, talvez, mas é o nosso pouco, e nele cabe muito." Patrícia, que agora ajudava com o caixa, segurou a mão de sua mãe e falou em voz que tremia de emoção: "Prometo que vamos cuidar de vocês como devemos. Não vai ser fácil todos os dias, mas vamos mostrar que aprendemos." Havia lágrimas e havia aplausos, e a sensação naquela noite era de que o impossível havia sido minimamente refeito, um fio puxado, uma costura refeita. Mesmo com a melhora, Clarissa sabia que não podia descansar na complacência. Uma das medidas que sugeriu foi a criação de um arquivo doméstico, uma pasta com recibos, fotos e compromissos, onde estariam guardadas as provas do que foi prometido e cumprido. Era um gesto prático, burocrático quase, mas que deu estrutura às boas intenções. As assinaturas foram colhidas: compromissos de visita quinzenal, devolução parcial de bens que tinham ido embora por confusão, um plano de ajuda financeira básica e a participação dos filhos no negócio por um tempo inicial de 6 meses, com avaliação ao término desse período. A pasta tornou-se um documento de compromisso, não uma prisão, mas um lembrete de que o perdão também exige responsabilidade. A presença contínua dos filhos trouxe ainda outra consequência positiva: aproximou-se um diálogo intergeracional que havia sido esquecido. Vicente e Roberto passaram a trocar histórias de trabalho. Fernando e Alma conversavam sobre a economia caseira. Patrícia e Elisa falaram sobre sonhos para a pequena cidade. O que antes era um passado repleto de acusações, agora começava a ser recontado em tom diferente, com nuances de entendimento. Houve também um momento difícil, que testou o que fora reconstituído. Um cliente do mercado que imitava um suposto humor perguntou em voz alta se os pais de Vicente e Alma haviam sido apenas um fardo para seus próprios filhos. A pergunta caiu como uma pedra. Roberto, frio na hora, respondeu com defensiva. A discussão que se seguiu poderia ter descarrilado em acusações que rasgassem de vez os frágeis fios costurados. Mas, ao contrário, foi Vicente quem falou primeiro, com serenidade. "Não somos carga se aprende a carregar", disse. "Somos responsabilidade uns dos outros. A verdade dói, mas ajuda a consertar." A frase simples acalmou o clima. As palavras foram pequenas talas que evitaram fraturas maiores. Com o tempo, a oficina prosperou de maneira modesta e realista. O ateliê ganhou clientes de vilarejos vizinhos. Dom Rodrigo ajudou a estabelecer uma rota de entrega em dias de feira maior.
A renda permitiu comprar uma máquina de costura melhor, graças a um empréstimo comunitário organizado por alguns vizinhos. Mas, acima de tudo, o valor da oficina esteve em devolver autonomia e sentido à vida dos irmãos. Alma, que antes se encolhia diante de um espelho, passou a escolher seus próprios retalhos e cores, experimentando combinações que encantavam as clientes. Vicente, cujos olhos antes se refugiavam na madeira, agora se encarregava de encomendas que exigiam habilidade e paciência. Suas mãos, que conheciam as marcas do trabalho pesado, pareciam mais leves quando criavam formas úteis. A casa de Clarissa transformou-se em algo entre um lar e um pequeno centro comunitário. Às vezes, pela manhã, jovens do bairro entravam para aprender a costurar. À tarde, uma senhora pegava uma peça para conserto e partia com um sorriso. À noite, a família juntava-se à mesa para conversar sobre os cuidados que cada um ainda precisava. Havia ainda a velha mala no canto do quarto, mas com menos carga simbólica. Era lembrança, não prisão. As marcas do abandono estavam ali para lembrar o que houve, não para definir o que viria a ser. Chegou então a data em que decidiram fazer uma pequena festa de agradecimento e de celebração pelo passo dado. Não foi um aniversário, nem uma cerimônia pomposa. Foi uma refeição compartilhada na calçada, com bandeirolas feitas de retalhos recolhidos, mesas improvisadas e uma música que alguém tocou no violão. Vieram vizinhos, compradores do mercado, personagens que fizeram parte do processo. E, claro, os próprios filhos, agora integrados de modo mais sincero. Foi um momento de compasso. Não era o fim da história, mas um selo de avanço. Havia comida, riso, alguma dança e, sobretudo, um silêncio que permitiu que as pessoas sentissem a dimensão do que havia sido conquistado. Ao cair da tarde, quando as últimas vozes se desfizeram e o céu assumiu um tom profundo de azul, Clarissa ficou sentada na soleira da porta. Olhou para a rua de terra batida, para os retalhos tremulando como pequenas bandeiras e para as luzes acesas das casas ao redor. Ao seu lado, Elisa mexia numa trança e ria de uma memória contada por Patrícia. Vicente ajeitava um banco recém-feito. Alma, com as mãos ainda manchadas de linha, observava uma flor que desabrochara na jardineira. Dona Socorro, ao fim, passou e deixou um pedaço de bolo como quem entrega um tratado de paz. O mundo naquela rua não estava curado de tudo, mas estava mais humano. Clarissa fechou os olhos por um instante e lembrou do dia em que abriu a porta para aqueles dois rostos cansados. Não havia nada heróico no gesto. Foi uma decisão prática feita por alguém que conhecia a dor do abandono. Mas aquele sim tinha gerado uma cadeia de coisas, trabalho, justiça, perdão e aprendizado que transformaram não só uma casa, mas um pedaço da comunidade. Pensou nas mãos envelhecidas de Vicente, nas agulhas de Alma, nas trocas que Elisa aprendeu, nos passos tímidos dos filhos que reaprendiam a caminhar junto. Sentiu no peito um calor que não vinha do fogão, mas da certeza de que ações pequenas, sustentadas, podem devolver dignidade. A narrativa, que no início poderia ter sido apenas mais uma história triste, virou roteiro de resiliência. Havia ainda desafios. Um funcionário do asilo que resistiu às mudanças, à necessidade de acompanhar relatórios governamentais, dias em que a renda foi menor. Mas cada problema se apresentou como convite para a ação, e a vila havia aprendido a se mover em conjunto. O que se via agora não era perfeição, mas compromisso. Na manhã seguinte à festa, quando o sol ainda devolvia ao mundo um brilho tímido, Clarissa abriu a porta e deixou o vento entrar. Havia um movimento novo na rua, crianças a caminho da escola, mulheres com sacolas, o mercado sendo montado. A porta que um dia fora limite entre o conhecido e o incerto, tornara-se passagem. Por ali passaram mãos que davam e mãos que recebiam. Por ali passaram histórias que se curavam, uma a uma. Ao olhar para o espaço onde antes as malas rasgadas descansavam, Clarissa sorriu. Era um sorriso que guardava cansaço e alegria, perda e ganho. O que ficou daquele processo não foi apenas uma oficina que vendia cadeiras e guardanapos. Ficou uma lição prática sobre responsabilidade compartilhada. Ficou a prova de que a hospitalidade real exige coragem e limites. Ficou a marca de que o perdão se conquista em gestos cotidianos e não em palavras soltas. E talvez o mais importante, ficou a certeza de que um sim contado com sensatez pode abrir portas para alguém que, por um longo tempo, teve apenas a sombra da porta como companhia. A última imagem que se guardou naquela rua foi a de uma porta aberta ao entardecer. Não era só a entrada de uma casa, era um símbolo.
Pela soleira, crianças passaram correndo, um rapaz levou uma encomenda para o mercado. Um vizinho deixou um pacote de farinha. Uma senhora trouxe uma receita antiga impressa numa folha já amarelada. Era um entra e sai sereno que dizia: chegamos aqui, estamos juntos. Clarisa, sentada no degrau, observou tudo com olhos tranquilos. Ela não possuía respostas para todos os problemas do mundo, mas tinha a consciência de que a sua casa tinha servido como ponto de recomeço. Se naquela tarde de poeira o leitor imaginou o que faria se abrisse a própria porta para um pedido simples, talvez a resposta não venha imediata. O que importa, porém, é lembrar que a generosidade não precisa começar grande. Ela pode começar com uma sopa, com um cobertor, com um espaço para que alguém repouse por uma noite. E essa noite pode ser o fio que, com trabalho, justiça e compromisso, vai costurar uma vida inteira de volta. Se essa história restaurou sua fé, deixe gratidão nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.